Olá pessoal, bem-vindos de volta. Como a gente estava conversando na aula passada, agora a gente vai entrar no passo a passo de uma avaliação de um imóvel urbano. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com um terreno. Então a avaliação, ela é dividida basicamente em duas etapas. A primeira etapa, ela começa sempre com a pesquisa de dados do seu imóvel avaliando. Então essa coleta de dados, ela é muito importante. Você vai pedir para o seu cliente que ele te forneça toda a documentação necessária. Então, carnê de IPTU, a matrícula do imóvel, certo? Você precisa primeiro dar uma olhada nessa documentação. Depois você vai coletar todos os dados desse imóvel avaliando. Você precisa saber o endereço completo. Você precisa saber as medidas, os limites, né? Então, por exemplo, é um terreno de 10 por 30, né, que a frente com rua tal e limites com os lotes tais, certo? Isso você vai ter lá na matrícula. A situação na quadra, é um terreno de meio de quadra, um terreno de esquina, sob esquina, né? O formato do seu terreno, do imóvel avaliando, se ele é regular ou se ele é irregular. Se a topografia é plana, se é em aclive, se é em declive, se é em aclive suave, declive médio, certo? A superfície do terreno, ele pode ser um terreno seco, pode ser um terreno alagadiço, né? A área, você está analisando um terreno de quantos metros quadrados, né? O zoneamento no qual o seu imóvel está inserido, qual é a zona daquele? Ali é residencial, é comercial, é industrial, né? E o tipo de ocupação do seu imóvel. Você, diante de todas essas informações que você vai coletar, a partir daí você vai fazer a vistoria no seu imóvel avaliando. E aí você vai comparar todas essas informações que você tem no documento com aquilo que você vai ver em loco. Então, se é um terreno, por exemplo, é importante que você pelo menos meça o terreno, mede a frente, mede a profundidade do terreno, porque se aquilo que está em loco estiver diferente da documentação, você precisa colocar no seu laudo que a situação atual está diferente da documentada, certo? A partir daí, você vai para o segundo passo, ainda da primeira etapa da avaliação. Esse segundo passo é a pesquisa de mercado. Então, você vai pesquisar imóveis ofertados ali nas imediações do seu imóvel avaliando. E pode até ser mais distante, desde que as características da região desses elementos de amostra sejam semelhantes à do seu imóvel avaliando. Então, não só as características do terreno, como também as características de toda a região, elas precisam ser semelhantes, né? As características ambientais, as socioeconômicas, certo? Então, é melhor que eles sejam nas imediações, pode ser distante, mas é imprescindível que eles sejam semelhantes. Depois de coletada todos esses elementos de amostra, para isso você vai utilizar todas as ferramentas que tiver à mão, por exemplo, o Infoimóveis, Zap, sites de imobiliárias, certo? Então, todas essas informações, todo lugar que você puder coletar informação, você vai atrás. E a quantidade maior de elementos possível, sempre pegar todos os imóveis possíveis, é claro, desde que sejam semelhantes e atendendo aqueles requisitos. Depois que você fizer toda essa pesquisa, depois que você pegar todos esses imóveis que podem vir a ser elementos da sua amostra, aí você vai fazer a vistoria nesses imóveis, você vai fazer a verificação in loco daquilo que você viu nos sites. Porque muitas vezes aquilo que está no site não corresponde à realidade. E muitas vezes tem informações que você precisa que não estão nos sites, certo? Então é imprescindível que você, depois de fazer a pesquisa, você vá pessoalmente fazer a vistoria nesses locais. E aí, depois que você fizer essa vistoria, você vai então elaborar a tabela ou as fichas dos elementos de amostra, certo? Então, a tabela, se você fizer tudo no mesmo, por exemplo, no Excel, uma tabela do Excel, ou pode ser ficha, você pode fazer bem separado cada uma delas, certo? Então, as fichas, por exemplo, elas ficam mais ou menos nesse formato. Você precisa ter uma foto para todos os seus imóveis, todos os seus elementos de pesquisa, você precisa ter uma
uma foto, você vai ter o endereço, você vai ter todas aquelas informações que você já tem do seu imóvel avaliando, você precisa ter também de cada um dos elementos da amostra. Então, você vai montar uma ficha de cada elemento de pesquisa. Por exemplo, esse daqui é a ficha 1. Eu sei que provavelmente você não está enxergando muito bem, mas mais para frente a gente vai ver cada uma dessas fichas, certo? Então, é importante você ter o informante, você ter o telefone, e aí ter aquelas informações da topografia, se o imóvel, aquele elemento de pesquisa, se o formato dele é regular, se é irregular, a topografia, certo? E então é importante que você seja aquela pessoa que vai fazer todas as amostras, ainda que não seja você. É importante que apenas uma pessoa faça a vistoria em todos os elementos de amostra, porque, por exemplo, a topografia, ela vai muito da sensibilidade do profissional que está fazendo aquela vistoria. Então, o que para mim pode ser um aclive leve, para você, de repente, é um médio, certo? Então, é importante que o padrão seguido em todas as amostras seja o mesmo, certo? Então, depois de todos esses elementos de amostra, a gente vai fazer uma planilha de homogeneização. E ela tem mais ou menos esse formato. Então, a partir desse momento, aí a gente passa para o Excel e começa a trabalhar com os números propriamente ditos, certo? Então, na próxima aula, a gente vai dar uma olhada nessa tabela e vai aprender como faz essa tabela e o que quer dizer cada uma dessas colunas, cada uma dessas informações, certo? Então, na próxima aula, seria interessante que você tivesse um computador com Excel. Você pode utilizar também o Excel no celular, mas eu não recomendo muito, porque os números ficam pequenininhos e depois a gente vai começar a utilizar umas certas fórmulas, certo? Então, se você puder ter não só a NBR 14653, partes 1 e 2, mas também computador com Excel, é muito importante, porque aí você já vai montando a tabela junto comigo, certo? Então, a gente se vê na próxima aula para começar a montar essa tabela, tá bom? A gente se vê lá então. Tchau, tchau!